cidade não para, a vida corre, mas em meio a tudo isso, há um convite. Entre o barulho e o movimento, existe algo que nos chama mais fundo. Um lugar onde podemos chamar de casa. Um lugar para se conectar com Deus e com pessoas reais. Deus se revela no encontro. Um lugar que se conecta com a cidade. E você se conecta com Deus e com as pessoas. Bem-vindo ao Hub Sorocaba. Vem comigo, porque hoje esses avisos são importantes para você. Vamos para mais um Conecte-se. Se você faz parte da nossa comunidade, você precisa estar no nosso canal oficial do WhatsApp. É por lá que a gente se conecta durante a semana. Compartilhamos orações, devocionais e todas as informações da nossa igreja. É nosso principal canal de comunicação. Então, não fica de fora. Para entrar é simples. Manda uma mensagem para o nosso Hub Phone e pede para participar do canal. Agora, me responde. Você já faz parte de um Hub? Os Hubs são pequenos grupos que acontecem nas casas espalhados pela cidade. É o lugar perfeito para criar conexões reais, crescer na fé e caminhar junto com as outras pessoas. Se você ainda não está em um, chama a gente no Hub Phone e vamos te conectar. Em maio, falaremos sobre um tema muito importante. Então fique agora com o teaser da nossa nova série. E quando tudo desmorona? Quando a vida não sai como você planejou? Quando algo quebra por dentro? A gente pensa que acabou, que não tem mais volta, que aquela história chegou ao fim. Mas e se não for o fim? E se Deus ainda estiver trabalhando, bem no meio do que parece perdido? A Bíblia revela um Deus que não descarta, não abandona e não desiste. Ele refaz. Refaz o que quebrou. Refaz o que parecia sem solução. Refaz até aquilo que você já tinha desistido. Porque com Deus, nenhuma história termina em pedaços. Refaz. Deus pode começar de novo. Em maio, uma nova série. Fique com a gente. Esses foram os avisos da semana. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente no Hub Phone 15 98801 9048. A gente espera você. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Que bom que você está aqui conosco. Nosso segundo encontro deste domingo. E eu queria convidar você a ficar em pé. Gostaria também de pedir a paciência de vocês Ainda estamos colhendo alguns frutos da chuva, né? Então, estamos aí nos adaptando com relação ao nosso sistema de som. Então, continuem orando pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Alguns equipamentos estão em manutenção, outros, né, provavelmente foram perdidos. Então, peço a paciência durante esse nosso encontro. Se escutar algum barulhinho a mais, aí a gente está se ajustando. E, sobretudo, peço oração. Você continue orando para que a gente possa passar por mais essa, né? Na vida a gente passa por muitos desafios, né? Mas a gente pode ver Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa história e da nossa comunidade. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e você conversar com Ele, você e Deus, um momento de você, do seu coração, da tua mente, com o Senhor nesta manhã. Pai querido, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais nesta manhã para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Hoje encerramos uma série que fala sobre o Filho Pródigo, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, Pai. Nesta manhã também queremos louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias renovam-se a cada manhã e podemos sentir o teu cuidado, o teu amor sobre as nossas vidas, Pai. A tua vontade que é perfeita e boa e agradável
que seja visível aos nossos olhos e que possamos identificar, Pai, a Tua graça e o Teu amor em cada momento da nossa vida, da nossa história, em cada detalhe, Pai amado. Ao Senhor que recebe, que merece todo louvor e toda adoração nesta manhã, ao Senhor que cantamos, Pai. Seja exaltado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor. As suas palmas. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, e és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Ele é o Deus da glória, Deus da glória, e és tão digno, eu me declare. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Santo é teu nome, Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Declare, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, a honra, a glória eu tenho sem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória eu tenho sem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu. Que lindo coral. Declare. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, 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 Santo. Você pode aplaudir esse Deus que é santo e poderoso. Seja exaltado, Pai. Faça dessa próxima canção a sua oração de entrega ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso. Eis-me aqui. Declare. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras. Libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nos derramamos na tua presença, Pai. Pode se sentar, meu querido. Doce palavra que me faz crescer, santo alimento que transforma o meu viver. Uma só história, do início ao fim, história de amor. Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. É muito bom estar aqui. Hoje a gente vai terminar a nossa série que chama De Volta para Casa. E a gente vai ter uma grande festa. Porque quando o filho foi perdido, o pai mandou fazer uma festa muito especial. E hoje a gente vai fazer essa festa junto com vocês. Que vai ter brigadeiro. Quem gosta? Boa. Bom, igreja, eu gostaria de chamar a Marina para vir aqui, com o João, com o Henrique, com o Lael, que a Marina vai ganhar o Léo.
logo assim, possível, né? Quando o Senhor preparar. E a gente vai orar por ela, pela família. E nós vamos orar, criança, abençoando essa família, abençoando vocês, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer isso todo mundo juntos? Então, gostaria de chamar vocês para estender a mão, para abençoar as nossas crianças. E para mim, abençoar essa família linda. Vamos orar, Ju? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, para com todas as nossas crianças, Senhor, que o Senhor protege, que o Senhor acompanha e que o Senhor nos usa, Senhor, para testemunhar do Teu amor. Em especial, nós colocamos a vida dessa família querida, da Marina, do Lael, do Henrique, do João e do Léo, que está para chegar, Senhor. Que o Senhor esteja com sua mão poderosa, conduzindo esse tempo, que é o tempo do parto, Senhor. Que o Senhor, nós sabemos, estará lá, que o Senhor traga tranquilidade, Senhor, acompanhe os médicos, enfermeiros, todos que estarão com eles, Senhor, durante todo esse tempo, Senhor. Abençoa, Senhor, e cuide. E nós te agradecemos por este momento, por este culto, por estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos ir, crianças, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vaguinho na voz. Primeira noite e agora só tá começando. Lost in my thoughts, yeah, I was spiraling. Trying to keep up, the room kept spinning. Ô, demais, mano. Vamos nessa, hein? Promete marcha, vai embora. Pode ir, tchau. Now every heartbeat sounds like melody. When I feel the pressure rising, you remind me who I am. Not alone, never fighting by myself again. I put my faith on repeat. Yeah, you lift me off my feet. Every doubt starts fading when your love comes over me. I put my faith on repeat. Turn it up, let it play non-stop. 'Cause with you I'm never losing. With you I'm never lost. Yeah, yeah. Running through the highs, through the lows. You've been steady when nobody knows. And when the dark tries taking my light, you flip the switch and everything's bright. When I feel the pressure rising, you remind me who I am. Not alone, never fighting by myself again. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Nesse momento nós falamos sobre as nossas contribuições e, como vocês puderam ver, a gente introduziu com um vídeo do nosso acampamento. Nós do Play, nosso Ministério de Adolescentes e Jovens, a gente acabou de voltar de um acampamento de 5 dias, exatamente. Às vezes é difícil cuidar do seu filho, né? Imagina de 100 adolescentes. Mas é maravilhoso. A gente entrou na sexta-feira, saímos na terça e nós tínhamos lá mais de 100 pessoas, 100 adolescentes, contando adolescentes aqui da nossa comunidade, contando adolescentes e jovens que vieram convidados, amigos de alguns da nossa comunidade. Você pode se perguntar o que acontece no acampamento. Nós tivemos diversos cultos, cultos da fogueira, festa fantasia, gincana, brincadeira noturna, oficina de música, de teatro, tivemos peça de teatro com palhaços, tivemos um monte de coisa, E eu estou falando isso porque para revelar para a nossa comunidade que tudo que nós fazemos financeiramente, todas as contribuições, todas as ofertas, os dízimos que a nossa igreja faz, vão para coisas como essa. Vão, por exemplo, para uma festa do Hub Criança, para ensinar que Deus celebra quando nós voltamos. Vai para um acampamento para mais de 100 pessoas. Vai para um culto que nós tivemos ontem de pré-adolescentes. Estavam aqui com uma fogueira, um louvor. Os próprios pré-adolescentes, alguns filhos de vocês aqui cantaram ontem. Isso é muito especial. As nossas contribuições, elas não vão somente para a nossa estrutura, mas também para cada uma dessas ações. Então, quando, por exemplo, de sexta-feira, nós entregamos cestas básicas para as famílias que necessitam aqui na região, e isso tudo também é fruto dessas contribuições, dessas ofertas, desses dízimos. E você pode, nessa próxima canção, fazer a sua contribuição. Nós temos os dados atrás das cadeiras, você encontra isso. No seu banco você pode abrir, ler esse QR Code. Nesse último domingo nós estamos com
com o desafio de atingir ainda 42% para tudo aquilo que nós precisamos para arcar com as nossas responsabilidades financeiras. E a gente entende, e a gente durante a semana estava conversando sobre isso, que nós somos uma família, não é? Nós entendemos que essa aqui é a nossa casa também. Então, por exemplo, quando há um acampamento para 100 adolescentes, são adolescentes da sua família, que é aqui o Hub Sorocaba. E tudo que nós fazemos, essa responsabilidade é entendendo que somos um corpo, essa é a nossa casa e dividimos essas responsabilidades. Semana passada, por exemplo, nós tivemos um imprevisto e alguns prejuízos, alguns grandes prejuízos. Como você pode ver, nós estamos com um equipamento de som meio diferente hoje, porque aquela chuva, aquela grande chuva, você se lembra que nós tivemos semana passada? Ela nos pegou de surpresa, nós perdemos um computador que ficava na sala de transmissão, nós perdemos 3 equipamentos muito importantes de som, a nossa mesa de som, que é muito importante e cara, ela está em manutenção. Então, essa é uma responsabilidade de toda a nossa comunidade também. Então, se nessa próxima canção você quer dividir essa responsabilidade conosco, entendendo que dividimos elas junto com os privilégios, faça isso com o coração grato. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orarmos pela nossa comunidade. Senhor, nós pedimos para que em nome de Jesus, o Senhor continue nos dando o necessário, Pai. Infelizmente essa chuva nos pegou de surpresa e nós precisamos desse recurso, nós precisamos do recurso para atingir o 100%, Deus, mas nós queremos que o Senhor é aquele que faz o necessário. Então, em nome de Jesus, através de nós, através da nossa generosidade, através das nossas contribuições, Pai, nos dê o necessário, Senhor, em nome de Jesus. E obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado por cada ministério, por cada ação, por cada reforma, Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque vemos o Teu cuidado nisso. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado aqui.
a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Bom, antes de nós termos um momento da mensagem aqui hoje, eu quero convidar a Gabriela e o Ivan e o Joãozinho, também toda a nossa equipe pastoral, os presbíteros aqui presentes, para virem aqui na frente conosco, ter esse tempo de celebração também, né? Nós teremos o batismo do João. Nós, como igreja presbiteriana independente, entendemos que a graça ela alcança todo o lar. E é isso que a Gabriela, o Ivan e o João vão testemunhar aqui nessa manhã, hoje conosco. E Ivan, Gabriela, infelizmente o Caio não conseguiu estar aqui, né? O coração dele estava doendo por isso. E pensando nisso, ele deixou um recado para vocês. Então, acompanha aí o recado do Caio. Eu gostaria de celebrar junto com essa família tão querida. Quero me dirigir aqui ao Ivanzinho, a Gabi e ao presente de Deus na vida de vocês, que é o João. Eu quero, como pastor e amigo de vocês, celebrar porque eu sei que o João é um cumprimento da promessa de Deus na vida de vocês e também da família de vocês. Isso se estende ao Ivan, pai, a Neuza e a Fátima, dizendo que a vida sempre é maior. E eu sei que o João representa exatamente isso nessa família tão querida. Vida e alegria. Que seja um tempo especial e que, através daquilo que vocês vão se comprometer nesse momento, o João veja Jesus na vida de vocês. É uma palavra especial do pastor e amigo de vocês. É um prazer. Agora, a terceira pastora para falar, para compartilhar com vocês as perguntas que a gente tem como compromisso de família. Nós, como Igreja Presbiteriana Independente, nós batizamos as crianças porque cremos que os filhos são um sinal da graça do Senhor. E esse amor, ele se estende a todos da família. E a fé da criança não é menor do que a fé do adulto. Ela só é diferente. Ela só é diferente. E quando nós nos colocamos à disposição no batismo, quando adultos, nós começamos uma caminhada de fé. E essa caminhada de fé também vai começar para o João, com a sua família. Com a sua família. Então, eu tenho algumas perguntas aos pais. Ivan, Gabi, vocês reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Vocês prometem apresentar esse amor através da leitura da palavra, da oração, trazendo João à comunidade? A terceira, que sempre o Caio fala que é a mais difícil, eu também reconheço, agora com as crianças andando por aí, minhas filhas, é o testemunho. Vocês prometem testemunhar através de atos, da rotina, do cotidiano da vida de vocês? E agora a pergunta para a nossa igreja. Vocês prometem acolher o João, testemunhar sobre o amor de Jesus na rotina da nossa casa? É sobre isso, João. É sobre isso. Que bom que você está aqui. E a gente vai fazer o batismo agora. Nós vamos colocar a água, que está quentinha. Quer pôr a mão? Pode pôr a mão. Eu vou molhar sua cabeça agora. Posso? João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem bater palmas. Como eu falei, esse é um momento de celebração.
Então eu quero convidar toda a igreja para juntos nós orarmos em gratidão e também pela família. Você pode estender as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento e te agradecemos porque o teu amor invadiu a vida dessa família, Pai. E pedimos para que em nome de Jesus esse amor transborde no lar. Que esse amor transborde em cada atitude, em cada conversa, em cada momento, no crescimento do João, Senhor. E aqui, em casa, na nossa comunidade. É o que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Eu fui embora, meu irmão ficou. Ele sempre foi o certinho, sabe? Aquele que dava orgulho pro pai. Aquele que não dava trabalho também, não se rebelava. Eu sempre achei que ele era melhor do que eu, sabia mais, era mais inteligente. Mas quando eu voltei, eu percebi que ele não se alegrou. Ele ficou entristecido, ficou bravo. E eu percebi uma coisa. Ele sempre esteve em casa, mas o coração dele não. E ele servia, mas não servia com a motivação certa. Obedecia, mas também não com a motivação certa. E talvez você entenda isso. Talvez você nunca tenha ido embora, mas está perdido dentro de casa. Porque na verdade não se trata sobre apenas estar perto do Pai, e sim ter o coração alinhado com o Pai. Não esperava o que ia falar. Que bom que você está aqui, que nós estamos aqui reunidos como igreja, como família, para compartilhar a palavra de Deus, para ouvir sobre a palavra de Deus, para louvar juntos a Deus. E nesse mês nós estamos nessa série sobre o filho pródigo, e nós estamos vendo alguns personagens importantes. Quando Jesus conta essa parábola, ele retrata o cotidiano de uma família, igual a minha família, igual a sua família, com problemas, com brigas, com desavenças. Eu sou o filho mais novo de 5 irmãos, e existe uma diferença de idade muito grande. A minha irmã mais velha, ela tem 63 anos. Eu tenho um irmão que fez aniversário essa semana, 59 anos. Aí tem um de 51, aí pula uma grande idade, aí tem minha irmã e eu. Vocês perceberam que eu não falei minha idade, né? Propositalmente. E eu e minha irmã, a gente brigava muito. A gente sempre brigava muito. E existem sempre comparações. Como eu não fui criado junto com meus irmãos mais velhos, porque quando eu nasci eles já eram casados, já tinham até filhos. Quando eu brigava com a minha irmã, meu pai sempre nos comparava com o Abel e a Célia, que é o casal mais velho que cresceram juntos. Ele falava assim: vocês dois parecem cachorro e gato, vivem brigando o dia todo dia brigando, batendo um no outro. E briga de irmão, né? Por causa de quem vai usar o computador. Ah, eu quero ficar na internet, eu quero jogar videogame. E ele falava assim: seu irmão e sua irmã nunca brigavam. Eu nunca precisei bater neles. E meu pai me batia praticamente todo dia. Antigamente podia bater, hoje não pode mais. Antigamente era chinelo, vassoura, correia da máquina é um dos piores, viu, gente? Se você nunca teve essa experiência, você é uma pessoa de sorte. E aí, eu pensava comigo, como que meus irmãos não brigavam nunca? E um dia eu encontrei meu irmão conversando com ele sobre isso. Falei assim: cara, como que você e a Célia nunca brigavam? Como que você nunca apanhou? Ele falou assim: como assim? Eu falei: isso que o pai fala, que vocês nunca brigavam. Ele falou: rapaz, a gente brigava todo dia, toda hora. Meu irmão era terrível, gente. Aí eu comecei a descobrir as coisas que meu irmão fazia. Antigamente, quem é da época do jornal impresso, das cidades menores, existe um negócio no jornal chamado obituário, que é quando as pessoas morrem, aparece o nome. Meu irmão colocou no jornal que ele mesmo tinha morrido. As pessoas começaram a ligar para o meu pai, desejar o sentimento, desejos de meus pêsames, e meu irmão simplesmente colocou aquilo ali para fazer uma brincadeira. Uma vez meu irmão foi pego pichando o muro. A polícia pegou ele, arrancou toda a roupa dele e pichou ele inteirinho com a tinta do spray. Essa é uma família normal, e é isso que Jesus está retratando. E existem essas comparações. Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre o filho mais novo, que vai embora e se perde. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre o filho mais velho,
que mesmo estando perto, mesmo estando dentro de casa, estava com o coração rebelde, ou seja, também perdido. Quando Jesus conta essa parábola, tem um terceiro elemento, que é o verdadeiro protagonista dessa história, o pai. Enquanto os filhos representam nossos desvios e contradições, o pai revela o coração de Deus, um coração amoroso. Ele não apenas espera, mas ele corre ao encontro do filho que volta. Ele não apenas recebe, mas ele celebra com festa. Ele não apenas perdoa, mas ele restaura a dignidade. Quando nós falamos do Pai, nós falamos de um Deus amoroso que vem ao nosso encontro, que esse amor parte dele. Eu quero ler com vocês 2 trechos dessa parábola aqui de Lucas 15. A gente vai ler 2 partes. Primeiro dos versos do 20 ao 24 e depois do 28 ao 32. Você pode acompanhar nas nossas telas. A palavra de Deus diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam roupa, a melhor roupa, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Agora a gente vai lá para o versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós precisamos entender o que essa parábola diz para nós. Primeiro, Jesus tem uma série de 3 parábolas. Ele está contando essa parábola para os fariseus, para os publicanos e para os mestres da lei, porque eles estavam criticando Jesus. Você leu o versículo 1 e 2 do capítulo 15, porque Jesus andava com os pecadores. Eles falavam assim: publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus, e fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus está dando uma resposta a essa crítica. E a parábola do filho pródigo, ela vai além. Ela não é sobre o filho que se perde, mas é também sobre quem está perto e critica, mas ainda assim é encontrado. O filho mais novo representa os pecadores. O filho mais velho representa os fariseus. Mas o pai, que é o centro dessa história, representa o coração de Deus. Se nas 2 primeiras mensagens nós vimos 2 filhos perdidos, um longe e outro perto, agora vemos um pai que se move em direção aos 2. Ao filho mais novo, o texto diz: quando estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao seu encontro. Na cultura daquela época era indigno pessoas mais velhas correrem, mas o pai quebra esse padrão social, esse paradigma, e corre e revela que o amor é mais importante que a aparência. Ao filho mais velho, o texto diz: seu pai saiu e insistiu com ele. Ou seja, o mesmo pai que corre na estrada também sai até a porta. Ele não faz distinção entre os filhos, ele ama os 2. Essa parábola não é apenas sobre os filhos perdidos, mas também sobre um pai amoroso que nunca para de buscar. E eu quero trazer aqui algumas considerações, e nós vamos olhar alguns versículos desse texto explicando cada uma dessas considerações. E a primeira delas é: o pai vem ao nosso encontro quando ainda estamos longe. No versículo 20 diz assim: quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Antes mesmo do filho chegar, com aquele discurso pronto, com aquele discurso ensaiado, antes de qualquer coisa, antes de qualquer mudança visível, o pai já estava vendo. Isso revela algo profundo, que o pai, ele não reage ao filho, mas ele antecipa.
Deus já sabe do nosso coração, Deus já sabe das nossas intenções. Ele não começa a amar o filho quando o filho chega. Ele já estava amando o filho quando ainda estava longe. Um teólogo super importante, Timothy Keller, ele aponta que esse pai provavelmente olhava todos os dias na direção da estrada. Todo dia ele ficava lá no portão olhando. Tem uma música que nós tocamos aqui na igreja alguns domingos atrás, que se chama Fim de Tarde no Portão, e ela descreve um pai que ficava todos os dias no portão, olhando para a estrada, esperando. Quando o meu filho vai voltar? O amor do pai, ele nos alcança antes mesmo de chegarmos até ele. Onde você sente que na sua vida você ainda está longe demais para ser visto por Deus? Muitas vezes nós ficamos procrastinando, esperando. Primeiro eu preciso consertar isso na minha vida, depois sim eu estou pronto para voltar para a igreja, para ir para a igreja, para voltar para os braços do Pai. Quando eu conseguir resolver isso aqui na minha vida, aí sim eu volto para a igreja, aí sim eu volto para a comunhão. Talvez você está pensando, eu preciso melhorar nessa área para depois, eu preciso me organizar mais minha vida financeira, para aí sim ser digno de participar. Mas o texto nos mostra que Deus já está olhando para você. A graça de Deus começa antes da nossa chegada. Quando você está pensando nisso tudo, a graça de Deus já está indo na sua direção. O pai vê de longe, mas o filho precisa decidir voltar. A graça nos alcança, mas é preciso dar o passo de retorno. E isso é uma coisa muito importante. Tudo parte de Deus. O amor vem primeiro da parte de Deus para nós, mas isso não isenta a nossa responsabilidade. Talvez você fale assim, se então tudo vem de Deus, eu vou ficar aqui parado esperando tudo acontecer. Não, isso não tira a nossa responsabilidade. A segunda consideração diz que o Pai vem ao nosso encontro quando decidimos nos levantar. Versículo 20, então se levantou e foi ter com seu pai. O pai é que corre, mas o filho se levanta. Existe um encontro acontecendo, mas há dois movimentos: o pai que vem e o filho que responde. A graça, ela não anula a nossa responsabilidade, pelo contrário, ela desperta, ela mostra para nós a nossa responsabilidade. Henry Nouwen escreve que o retorno do filho começa com uma decisão interior: vou me levantar. E é nesse momento que o coração muda de direção. Deus nos convida para mudarmos de direção. E a graça de Deus não nos torna passivos. A graça de Deus nos levanta. O que você já sabe que você precisa saber? Em que área da sua vida você sabe que você precisa levantar, mas ainda não teve coragem de levantar? Nós precisamos correr na direção do Pai, porque Ele está vindo na nossa direção, mas muitas vezes nós corremos na direção oposta. O filho mais novo, ele sabia que o lugar dele era perto do pai, mas ainda assim ele foi para a direção oposta. E quantas vezes nós não tomamos essa atitude de saber o que é o certo, de saber qual direção nós precisamos ir, e vamos na direção oposta? Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, no auge da minha sabedoria, estava tomando uma bronca da minha mãe, e falei assim para minha mãe: eu vou fugir dessa casa. E minha mãe falou assim: não, você não vai fugir não, que para fugir você precisa estar preso. Abriu a porta e falou: pode se retirar. Eu falei: tá bom. Saí e fiquei sentado na calçada na frente de casa, não tinha para onde ir, vou fugir, vou para onde? Eu fiquei sentado ali com 8 anos de idade, e minha mãe me olhando da janela. E eu falei: que hora será que ela vai me chamar? Eu não sabia que ela estava me olhando, né? Será que ela vai vir atrás? Aí passou 10 minutos, que pareciam 10 horas. E eu falei: eu preciso fazer alguma coisa para ela me notar. Aí eu toquei a campainha de casa. E ela me atendeu como se eu fosse um estranho. Falou: pois não, senhor, o que o senhor precisa? Eu falei assim: já que eu vou embora, eu quero levar comigo o meu cachorro. Ela falou: não seja por isso. Entregou meu cachorro. Fiquei mais 10 minutos e percebi que não ia acontecer nada, que ela não ia vir atrás. Falei: não, acho que é melhor eu voltar. Toquei a campainha, pedi para voltar. Ela abriu a porta, me deu uma surra, rimos muito e nos abraçamos. Eu sabia que eu não tinha para onde ir. Com 8 anos eu já tinha consciência que eu não tinha para onde ir.
E mesmo assim eu fui na direção oposta. E é o que nós fazemos muitas vezes. Nós precisamos entender que a obediência ao Pai é uma coisa boa. Nós precisamos obedecer a Deus sabendo que Deus quer o melhor para nós. Obedecer a Deus é fácil? Não. Obediência nunca é fácil. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Na vida, a gente sempre obedece a alguém. A gente sempre obedece a alguém. Quando você é adolescente, você fala, ai que saco, quero sair de casa, não vejo a hora de fazer 18 anos e ir embora dessa casa e não precisar obedecer meus pais. E aí você sai de casa e você vai para a faculdade e você vê que você tem que obedecer aos seus professores na faculdade. Fala, que saco, tem que entregar trabalho. Não vejo a hora de me formar. Aí a pessoa vai e se forma e ela é apresentada 3 letras e depois dela conhecer essas 3 letras, ela implora para voltar para a faculdade. CLT. Ela, não, eu quero voltar para a faculdade, não quero isso. Ah, não, eu vou casar, e quando eu casar eu vou mandar na minha casa. O marido pensa que vai mandar na mulher. Aí fala, não. Quando eu tiver meu filho, aí sim eu vou mandar. Aí quando o seu filho nasce, você percebe que quem manda na casa é ele. Ele que manda a hora que você vai dormir, ele que manda a hora que você vai acordar, ele que manda o que vai passar na televisão, e você vai decorar todas as músicas da Galinha Pintadinha, porque é o que ele quer assistir. Nós sempre vamos obedecer a alguém, querendo ou não. Agora, obedecer ao Pai, obedecer a Deus, é algo bom. Mesmo que pareça difícil, muitas vezes nós precisamos entender que é algo bom. Tem gente que fica esperando sentir algo para depois agir. Vem na igreja, fala assim, não, eu vou agir quando eu sentir algo espiritual, quando eu sentir algo sobrenatural, algo transcendente. Mas o filho, ele não espera essa emoção. Ele toma uma decisão. Muitas vezes o primeiro passo não é sentir, mas sim agir. É o que o filho faz, ele escolhe voltar. Na vida cristã, nem sempre nós fazemos o que nós queremos ou o que nós sentimos, mas nós precisamos fazer aquilo que é necessário ser feito. Você não volta sozinho. O Pai está vindo ao seu encontro, mas você também não volta parado. É preciso se levantar. A terceira consideração é que o Pai vem ao nosso encontro quando chegamos com o coração quebrantado. Versículo 21. Pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho, ele ensaia um discurso, mas quando ele começa a falar, ele não consegue nem terminar de falar o discurso que ele estava planejado. Porque o pai responde com um abraço. Ele vê o arrependimento, mas o arrependimento ele não compra o amor do pai. Você está pensando que você pode comprar o amor de Deus de alguma maneira? Não, não é possível comprar o amor de Deus. Ele nos ama apesar de qualquer coisa. Deus não está procurando performance, Ele está procurando uma vida de verdade. Ele está procurando que você seja sincero, que você tenha um coração quebrantado, não uma performance. A graça, ela não é dada para quem se justifica. Olha, Deus, mas eu fiz isso. Não, a graça, ela é dada para quem se rende. Seu relacionamento com Deus tem sido marcado pelo quê? Por justificativas ou por um coração rendido? Muitas vezes nós procuramos fazer o certo, mas fazemos isso com a motivação errada. Fazemos coisas boas, mas com o coração, com a motivação errada. Pensando apenas em nós mesmos, naquilo que Deus pode nos dar. Não estamos fazendo isso em resposta a Deus. Quando nós começamos a elaborar essa série de mensagens, nós nos baseamos em um livro chamado O Deus Pródigo. E esse livro ele traz uma ilustração que é de um fazendeiro, que ele tinha uma plantação de cenouras. E ele teve uma cenoura que nasceu desproporcional, muito grande, fora do comum. Ele falou, nossa, essa cenoura é maravilhosa, eu vou levar para o rei de presente. Ele leva essa cenoura para o rei de presente, e o rei agradece, fica muito feliz, fala, muito obrigado. E o rei fala assim para ele, olha, você é um servo muito bom, você está cuidando muito bem da sua cenoura, você me deu a sua melhor cenoura de presente. Tem um terreno do lado do seu muito grande, e eu quero te dar ele para você cultivar mais cenouras. E aquele servo fica muito feliz. E tem um outro servo que está vendo tudo aquilo. E ele tem vários cavalos. E ele pensa, nossa, ele deu uma cenoura que é uma coisa tão simples e ganhou um terreno. Eu vou dar meu melhor cavalo para ganhar alguma coisa muito boa do rei. E ele vai e entrega para o rei no outro dia o melhor cavalo. Olha, rei, esse aqui é meu melhor cavalo. E o rei agradece ele, e ele vai embora e o rei não dá nada para ele. E ele fica muito triste, abatido, ele volta e pergunta para o rei, rei, ontem o senhor deu um terreno porque o rapaz te deu uma cenoura. Eu te dei algo muito maior, muito melhor, e o senhor não me deu nada. E o rei respondeu para ele, aquele servo
me deu aquela cenoura de presente pensando em mim. Você me deu o seu cavalo pensando em você mesmo. E é o que nós fazemos muitas vezes. Nós fazemos as coisas com a coisa certa para Deus, mas não pensando em agradar a Deus, pensando no que Deus pode nos dar em retorno. Nós precisamos fazer porque Deus nos amou primeiro, com o coração quebrantado. O filho, ele não chega se defendendo, ele não terceiriza a culpa, ele assume seu erro, e isso muda tudo. Porque enquanto nós estamos nos justificando, nós estamos com o coração fechado. Mas quando nós nos rendemos, nós somos transformados. A quarta consideração é que o Pai vem ao nosso encontro para restaurar e não para negociar. Versículo 22. Tragam depressa a melhor roupa. É isso que o pai diz. Tragam depressa a melhor roupa. O filho pediu para ser tratado como empregado, como um escravo. Mas o pai insiste em tratá-lo como filho. Não tem negociação. O pai não fala assim, vamos fazer aqui um período de teste. Uma semana, se você for bem, se você se comportar bem, aí sim você pode voltar a ser meu filho. Não tem condição. Não, existe restauração. O pai restaura o seu filho. Brennan Manning, ele diz que Deus não ama versões melhoradas de nós. Ele ama quem nós somos e nos transforma a partir disso. Você ainda está tentando negociar com Deus algo que Ele já decidiu te dar gratuitamente, através da sua performance? Deus não quer a sua performance. Martinho Lutero diz que a graça não é dada aos que merecem, mas sim aos que dela necessitam. Você não pode comprar a graça de Deus. Não adianta você falar assim, eu vou à igreja toda semana, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu colaboro com a comunidade, eu sou uma boa pessoa. Isso não compra a graça de Deus. Quando eu tinha 18 anos, eu estava estudando teologia e eu trabalhava em uma igreja na cidade de Santos. E eu queria ser o pregador das multidões. Eu achava que com meus 18 anos eu ia transformar o mundo, que eu seria o Billy Graham da nova geração, que eu pregaria para multidões. E eu me esforçava ao máximo para mostrar para Deus, olha Deus, como eu sou bom. E um dia eu cheguei para trabalhar na igreja, no culto de domingo à noite, e tinha uma pessoa em situação de rua, sentado lá no fundo, bêbado, fedendo, e o pastor falou assim, olha, hoje você vai cuidar dele, você vai ficar perto dele lá, acompanhar. E eu fiquei muito bravo com o pastor. Eu falei, não, eu estou aqui para pregar, eu estou aqui para mostrar meus talentos, eu estou aqui para mostrar como eu sou bom. E eu mesmo emburrado fui lá. E aquele cara estava assim, fedendo, cheirando mal. E eu comecei a conversar com Deus, reclamar com Deus. Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu quero ser pastor. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero pregar para as pessoas, transformar a vida das pessoas. E eu falei, esse cara está fedendo, o que eu estou fazendo perto desse cara, fedendo? E Deus falou assim para mim, tá fedendo, né? Falei, tá. E ele falou assim, esse é o cheiro do seu pecado e da sua arrogância que chega até mim. Esse é o cheiro do seu pecado e da sua arrogância que chega até mim. Eu estava querendo comprar o amor de Deus com o que eu estava fazendo, mas o amor de Deus já tinha chego muito antes na minha vida. Não existia esforço algum que eu pudesse fazer que faria Deus me amar mais, porque o amor dele já foi entregue. Muitos de nós vivemos tentando compensar os nossos erros com esforço religioso. Não tem esforço algum que você possa fazer. Deus já te ama. Deus já te ama. O Pai não está interessado em te rebaixar, te tornar um escravo, te tornar um servo. Ele quer restaurar você como filho. A graça de Deus, ela é gratuita, mas ela não é barata. Deus te recebe como você está, mas Ele não te deixa como você está. Preste muita atenção nisso. Deus te recebe como você está, mas Ele não te deixa como você está. Quando nós encontramos, quando o Pai vem na nossa direção e nós entendemos isso e damos a contrapartida, Ele nos aceita podres, pecadores, fracos, miseráveis. Mas Ele não nos deixa assim, Ele transforma as nossas vidas. Ele tira de nós o pecado, Ele nos confronta. A Bíblia é uma palavra confrontadora para os nossos corações, não é para passar a mão na nossa cabeça simplesmente. Existem palavras de conforto, mas também existem palavras de confronto. A quinta e última consideração diz que o Pai
vem ao nosso encontro, mesmo quando nós resistimos. Versículo 28 diz: seu pai saiu e insistiu com ele. Agora não é mais com o filho mais novo que foi embora. É com o filho que ficou, mas se fechou. E ainda assim, o pai vai até ele. Isso revela que Deus não desiste de nós. Deus não desiste do rebelde, nem do religioso, ele insiste. Lembrando que Jesus está respondendo aqui a uma crítica dos fariseus, que diziam assim para ele: você come com os pecadores. E na parábola, Deus representa os pecadores como o filho mais novo. E ele fala: eu amo meu filho mais novo pecador. Mas ele também responde ao filho mais velho, que está criticando, que é representado por esses fariseus. Jesus está dizendo para esses fariseus: vocês estão aí me criticando? Eu amo vocês também. Tem espaço para vocês também. O irmão, quando ele chega, ele fica irado. Ele fica bravo, porque na mente e no coração dele está acontecendo uma grande injustiça. E a Bíblia não traz a ira como pecado. Muitas vezes nós ficamos irados quando nós vemos algo injusto. É legítimo ficar irado, mas lá em Efésios diz: irai-vos, mas não pequei. A ira não pode nos dominar. Essa semana eu preparei essa mensagem na quinta-feira. Comecei na quarta, na quinta, do dia todo. E quando eu vi sobre ira, eu li sobre ira. E no finalzinho da tarde da quinta aconteceu uma coisa que eu fiquei muito irado. Eu fiquei muito irado e eu falei: Deus, tira isso de mim, que eu não quero pecar. Isso não pode me dominar. E lá em Provérbios também diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Muitas vezes nós vamos ficar irados. Muitas vezes vai ser legítimo, mas outras não. E nós precisamos entender e saber que mesmo na nossa ira, o Pai insiste. Mesmo na nossa rebeldia, o Pai insiste. O amor de Deus não para diante da nossa resistência. O que você acha que é mais forte? Sua resistência ou o amor de Deus? O amor de Deus é muito mais forte. O Pai, ele insiste, mas ele não força a entrada. A porta da festa está aberta, mas a decisão de entrar é nossa. 2 filhos, 2 distâncias, mas o mesmo amor. O mais novo achava que tinha ido longe demais. O mais velho achava que tinha feito o suficiente. E ambos estavam errados. Porque no reino de Deus não é quanto você errou, nem quanto você acertou. É sobre um pai que nunca, jamais parou de ir ao seu encontro. Hoje talvez você se veja na condição do filho mais novo, no caminho de volta. Ou talvez você esteja dentro de casa, mas longe da festa. O pai, ele não está esperando você chegar perfeito. Ele não está esperando você se explicar melhor. Ele já viu, ele já saiu, ele já correu. A pergunta agora é sobre você. Você vai se levantar? Você vai voltar? Você vai entrar? Porque a festa já começou. O lugar já está preparado. E o Pai está olhando na direção da estrada, esperando você responder um amor que nunca deixou de te buscar. Você estando perto ou você estando longe, o amor de Deus nunca parou de te olhar e nunca parou de te buscar. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia que jamais desiste de nós, jamais para de nos buscar. Mas nós entendemos também que isso não isenta a nossa responsabilidade. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a dar o passo de volta, que o Senhor nos ajude a nos levantar, que o Senhor nos ajude a fazer o que precisa ser feito, nos ajude a entrar na festa. Nós sabemos que o seu amor jamais acaba, nós entendemos que o seu amor é infinito, mas nós queremos responder, Pai. Nós queremos fazer parte dessa festa que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos, te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantar juntos essa canção?
Andei lá fora tentando encontrar algo que o mundo não pode me dar. Por longas estradas busquei algo que nunca encontrei, e estava cego, distante e frio. Troquei o eterno por algo vazio, mas mesmo longe eu pude escutar seu coração me chamando a voltar. Venho correndo aos braços do Pai, ao lugar que estava não volto jamais. De braços abertos me chama a entrar. Aqui em tua casa eu tenho lugar. E eu tive medo que ia pensar, não esperava o que ia falar. Preparem a mesa, vamos festejar. O filho perdido encontrou seu lugar. Hey! Venho correndo aos braços do Pai, ao lugar que estava não volto jamais. De braços abertos me chama a entrar. Aqui em tua casa eu tenho lugar. Aqui em tua casa eu tenho lugar. Você, quando chegou, recebeu a tag. O amor de Deus corre ao nosso encontro. Que delícia saber disso, né? O amor de Deus corre ao nosso encontro. Ele abre os braços em nossa direção. Nós só temos que reconhecer. Vou convidar vocês a orarem novamente. Nós vamos orar pelos pedidos do chat. Orar pela Isabel, que passará por uma cirurgia essa semana. Pelo Mauro Zaboto, pai da Bianca, que também está no hospital, em processo de diagnóstico. Oração pela saúde da Grazi. Grazi, nossa querida amiga que está lá no Paraná, mas que acompanha a gente online. Nós vamos orar por esses pedidos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abre os braços e acolhe e cuida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por essas pessoas que colocaram esses pedidos de oração, Senhor, pela vida da Isabel, que vai passar por cirurgia, Senhor, pelo Mauro, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, com o conhecimento dos médicos para que ter o melhor diagnóstico e também o melhor tratamento, Senhor. Pela vida da Bianca, do Robson, toda a sua família, Senhor, que estarão aí com esse desafio agora do tratamento, Senhor. Te pedimos pela vida da Grazi, Senhor, que o Senhor cubra ela, Senhor, com sua mão poderosa, Senhor. Te pedimos por cada um aqui, Senhor, por cada pedido, Senhor, que está no coração, Senhor. Te pedimos pela nossa comunidade, Senhor, pelas questões financeiras, Senhor, por tudo que nós precisamos recuperar aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, aquele que abraça, que corre em nossa direção, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, cada família aqui e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Agradecemos por você estar aqui e queremos também nos conectar com você. Acompanhe as nossas redes sociais, @hubsorocaba, no Facebook e no Instagram. E também o nosso WhatsApp, 15 98801 9048, para saber tudo o que acontece na nossa comunidade.